Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. O nosso papo agora é sobre liderança e cultura. E para bater esse papo com a gente está conosco o Marcos Bardagi. Bardagi é escritor, palestrante, auditor em compliance pela DQS, já foi CFO de grandes empresas, enfim, o homem entende de tudo. De finanças à arte é com ele. Mas antes de começar essa conversa com o Marcos Bardagi, eu quero pedir a você duas coisas. Primeiro, acessar a Anefac nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar o nosso site, anefac.org, e conhecer a nossa grade de eventos. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da Anefac, e dou boas-vindas a Marcos Bardagi aqui neste episódio do nosso podcast. Bardagi, muito obrigado em participar com a gente desta conversa. Boa tarde, Emerson. Prazer estar aqui contigo, falar com o pessoal da Anefac sobre esse tema que é vibrante, né? Liderança e cultura, mas podemos explorar outras coisas também. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ô Bardagi, você escreveu um livro chamado O Homem no Contrafluxo e que, além da capa, ser uma capa bastante intrigante, né? E é uma obra de arte, enfim, ele conta um pouco desta angústia que o homem, né, o ser humano, vive diante dos dilemas que tem, né? De enfrentar o mundo como ele é, de inovar no mundo como ele é, de nadar contra a corrente, digamos assim. Como é que você está vendo este cenário de pandemia, pós-pandemia, durante pandemia? Porque a gente nunca sabe quando vai ser o pico, né? Então acho que a gente nunca sabe exatamente quando a gente começa a falar de pós-pandemia, né? Eu já estou tentando adotar o termo entre pandemias, o Emerson, porque depois dessa, né, poderá vir a segunda fase ou um novo vírus, quem sabe, né? É realmente imponderável aí. Mas eu acho que, no fundo, corrobora, né, aquilo que a gente já... Eu escrevi o livro em 2015, né? Veja só, não tinha nenhuma ideia do que poderia estar acontecendo nesse momento. Naquela época era muito mais uma inquietação em cima daquela questão básica que é, puxa vida, para eu inovar, eu preciso fazer o diferente. E todo o meu cotidiano, toda a minha vida organizacional, toda a minha vida em sociedade, ela meio que me empurra, né, para o comportamento de boiada, né, para o comportamento que eu chamo de fluxo, né, ou seja, é mais fácil você se adequar, né, às regras, aos processos, do que você ir contra, né. Até me lembro muito de numa das séries que eu mais curti na minha vida, que é baseada no filme Fargo, dos irmãos Coen, né? Na série televisiva tinha um quadro assim com aqueles peixinhos, todos nadando para um lado e aí um peixinho vermelho nadando no sentido contrário, né? E a frase era assim, ó, e se eu tiver certo e eles estiverem errados, né? Quer dizer, por que eu tenho que ir para lá, né? Eu quero ir para cá, pô. Então, essa ideia ficou na minha mente e daí surgiu, né, o homem no contrafluxo, ou seja, aquele que busca o caminho, né, o caminho diferente, o caminho não percorrido, o caminho muitas vezes até contrário. Então eu escrevi aquele livro com base nessa expectativa de ser uma pessoa realmente inquieta e buscando o diferente. E a gente vê que hoje em dia, cada vez mais, isso é uma verdade, né? Quer dizer, hoje você precisa ter essa atitude, né? Você precisa ter essa atitude de inovação constante, de inovação disruptiva até, e não se contentar jamais com aquilo que é o padrão estabelecido. Então, o cenário da pandemia, pós-pandemia, entre pandemia, durante a pandemia, esse cenário é um cenário que, evidentemente, a gente tem milhões de exemplos disso, né? É um cenário que está recompensando aqueles que fizeram algo diferente, aqueles que ousaram mais, aqueles que estão aí sempre um passo à frente dos demais. Isso é minha convicção total. Legal. O Bardagi, você falou aí, né, do efeito boiada, né? A gente tem discutido muito a questão do efeito manada, e uma das nossas convidadas aqui no podcast, a professora Vera Rita, ela deu um exemplo aqui que eu achei fantástico, né? Ela disse o seguinte, que essa coisa do efeito manada é muito difícil a gente escapar, porque imagina que você está lá no Uzbequistão do Sul, né? E aí você está num avião, você não fala a língua local, não tem nada escrito em outro idioma, inglês, nada, e as pessoas descem do avião, descem por um corredor e entram na terceira porta à direita. Quem é que vai ser, né, o brasileiro que vai entrar na porta da esquerda e não vai seguir o fluxo, né? Eu achei esse exemplo pequeno, singelo, mas fantástico do efeito manada que todos nós estamos sujeitos, né?
É um desafio enorme para a liderança fugir desse efeito manada, principalmente em cenários inéditos, né? Como essa situação do Uzbequistão do Sul, né? Você nunca viveu aquilo, vai ter que viver. É brutal o desafio da liderança nos tempos de agora, né? É brutal, Emerson. É brutal, e eu acho que a gente tem visto, né, as lideranças que mais têm, eu diria, dado uma resposta adequada nesse momento. É uma liderança, e aí eu vou dizer a palavra, pode ser um chavão ou não, é uma liderança vulnerável. O que eu quero dizer com isso? Ninguém tem todas as respostas. O começo de tudo é a humildade para dizer, puxa, olha, não sei como é que vai ser. Não posso garantir o seu emprego, né? Falando para a equipe, por exemplo. Não posso garantir a sobrevivência do negócio. Não tenho as respostas. Precisamos encontrar essas respostas juntos. Então, aquele líder, e isso é um fenômeno que se dá, digamos assim, um maior engajamento, é um dos caminhos, né, para você buscar, né, uma criação conjunta, uma cocriação. Ou seja, é mostrar, primeiro de tudo, a vulnerabilidade. Né? O que é difícil para muito líder, né? Porque normalmente a liderança é associada a valores mais, eu diria, autoritários, né? A valores mais, assim, digamos, tem que ser uma coisa top-down. E isso eu acho que tem se mostrado, paradoxalmente, né, uma fraqueza nesse momento. E aquele que se mostra vulnerável, que se mostra atento ao que os outros estão falando, né? Ou seja, saber ouvir, outra qualidade imprescindível aí nesse momento, né? Então, para mim, começa por aí. Quer dizer, a liderança, a gente tem visto isso. Um cara capaz de criar confiança, transmitir confiança mesmo sem ter as respostas, né? E a partir dessa fusão de conhecimento, de engajamento, conduzir, né, a empresa a um melhor caminho, aí, uma melhor saída para essa crise. Acredito piamente nisso. Bernardo, e nesse contexto, né, de essa liderança que tem valores muito top-down, né, autocráticos, o líder que sabe tudo, né, ele vai resolver nosso problema. Eu acho que a gente também, enquanto organização, a gente se acostuma mal também, eu acho, que ficar esperando resposta de duas pessoas, né? A gente acho que a gente abriu mão de fazer um papel mais de protagonista nas nossas organizações mesmo, né? Você concorda com isso, não? Totalmente, totalmente. Eu acho que e principalmente, né, em organizações que têm uma cultura, digamos, não tão, eu diria, aberta, né, à diversidade, não tão aberta a diferentes formas, né, de pensar, ela acaba conduzindo a isso, né? As pessoas são retraídas e até mesmo temem, né, em expor a sua opinião por medo de, eventualmente, até uma represália, né? Que é uma coisa absurda, né? Quer dizer, hoje em dia você tem um valor na sua empresa, que é uma pessoa, eventualmente você contratou ela por vários talentos, né? E você acaba inibindo ela de se expressar, de trazer uma ideia, é um contrassenso total, né? Totalmente errado, na minha opinião. Tem um pouco a ver com a tragédia grega, não? Tem um pouco a ver com a tragédia grega. E aí você está lembrando de digamos assim, de um ponto que eu trago muito nas minhas palestras, né? Que é realmente falar que gestão é tragédia, né? Mas gestão é tragédia nesse sentido grego, realmente, né? Na essência da tragédia. Não a tragédia que a gente está pensando no dia a dia, né? A queda de um viaduto ou, por exemplo, o rompimento de uma barragem. Isso aí digamos, é incapacidade gerencial, né? A tragédia grega é aquela, digamos assim, lá de Sófocles, né? Antígona, Édipo Rei, aquela famosa trilogia, 2.500 anos atrás. Antígona, por exemplo, ela tinha um dilema nas mãos, né? Quer dizer, o que ela decide entre duas escolhas que são o quê? Absolutamente verdadeiras para ela. A tragédia é isso, né, Emerson? É você ter que decidir entre dois fatos absolutamente verdadeiros, embora antagônicos, né? E não entre uma verdade e uma mentira. Entre uma verdade e uma mentira é fácil. Agora, entre duas verdades, como é que se decide? É uma verdadeira escolha de Sofia, né? No caso de Antígona, só para completar o raciocínio, né, para quem não leu, sem dar spoiler, né, ela tinha que decidir entre honrar a sua família, porque ela teve um irmão morto na guerra e queria enterrar esse irmão, e obedecer à regra do Estado, né? Que, aliás, o rei era seu futuro cunhado, futuro genro, né? Porque ela era noiva do filho do rei.
E o Estado tinha uma regra clara, dizendo, não enterramos, né, quem tinha feito alguma coisa contra, né, o Estado. E ele, no caso, ele tinha combatido numa situação um pouco delicada ali. E o que a Antígona fazia? Né? O que ela teria que fazer? Como é que ela vive, né, entre a obediência ao Estado e a obediência à família? Ela tem que decidir. Isso é uma tragédia. Né? Qual das duas coisas ela vai, digamos assim, preferir ou ela vai abdicar? Né? E aí, a gestão hoje é isso, é sempre uma decisão entre duas verdades. Por exemplo, ser produtivo ao máximo e buscar o novo, a inovação, explorar algum cenário né, a desbravar. Alta performance ou experimentação, que são também totalmente excludentes. Se eu estou entregando alta performance, eu estou experimentando nada novo. Né? Aí eu trago a figura do Usain Bolt. Né? O Usain Bolt, ele, por exemplo, lá nos 100 metros rasos, como é que ele faz? Ele dispara quando o tiro toca e você acha que ele pensa alguma coisa? Você acha que ele vai tentar mudar alguma coisa do seu caminhar, ali, da sua passada? Não, ele tem que chegar lá no final em 9,9 segundos, entregando alta performance. O momento de ele pensar em algo novo e melhorar a sua prática é um outro momento, né? É no banheiro, tomando um banho, é num outro momento, é com o seu treinador e tal. Mas ele precisa das duas coisas. Senão, em algum momento, aquela prática dele vai ficar o quê? Obsoleta. E vem alguém e faz em 9,8. Então, a gestão hoje em dia tem que lidar totalmente e sempre, em todas as decisões, com essa questão da tragédia. O que eu faço agora? Privilegio o curto prazo ou o longo prazo? O que eu faço agora? Né? Mantenho a minha resiliência aqui ou vou em busca de uma transformação? E assim por diante. É por isso que eu digo, né, gestão é tragédia. Gestão é tragédia. Ô Bardage, e quando a gente traz isso para o momento de agora, né, decisões de Estado, a gente tem visto aí que tem países que estão indo melhor na questão da gestão da pandemia, tem países que estão indo pior, né? Não sei se é a sua impressão, mas a minha impressão é que aqueles líderes que não se atentam a essa, eu não diria dualidade, mas essas duas questões tão importantes que é arte e ciência, né, que eu acho que é número e intuição ao mesmo tempo, me parece que eles não conseguem capturar isso porque falta a eles um senso, uma sensibilidade, eu acho, para fazer gestão, né? Porque no fundo, essa questão da tragédia também ela é uma gestão do Estado, né? Se a gente sai da quarentena e vamos abrir o comércio, se vamos fechar o comércio e ficar na quarentena, é uma decisão terrível também para estados e ter a sensibilidade, né, para lidar com isso tem que ser um artista, né? É terrível, Emerson. Eu acho que você tem toda a razão quando captou esse aspecto aí. E a gente tem acompanhado, né, países... Quer dizer, os países não tiveram uma resposta única. Cada país, dentro das suas idiosincrasias, dentro das suas especificidades, adotaram respostas, né, que foram eficazes em alguns casos, outras não foram. Mas você tem toda a razão. Eu acho que, independente da situação, e a gente aí discute muito, mas a Nova Zelândia é um país pequeno, 4 milhões de habitantes, tal, ou o outro lá. Mas eles tiveram justamente essa sensibilidade, né? O que fazer, como fazer. E aí, uma outra coisa importantíssima, implementar de forma absolutamente, eu diria, ágil, né? De forma veloz, execução, né? Quer dizer, o que a gente já vem falando também há muito tempo, quer dizer, você tem que saber executar também, não adianta ficar no terreno né, da teoria e no terreno do planejamento. Tem que chegar uma hora que a execução é fundamental. E eles mostraram, né, perfeição na execução, sincronicidade, né, coerência, que foram coisas que estão faltando, por exemplo, no nosso caso. Né? E isso também são elementos importantes. Todo mundo tem que estar, né, conduzindo, né, o vetor tem que estar sempre do mesmo lado, né, porque dois vetores, né, se chocando, evidentemente o resultado é zero, né? Se não pior. Então, eu acho que essa sabedoria aí é fundamental nesse momento. Você citou aí o caso da Nova Zelândia, né? E a Nova Zelândia tem sido bastante elogiada pela eficácia da forma como tratou, mas também porque tem uma liderança feminina lá, né? Tem muito se falado disso, inclusive também Angela Merkel tem sido bastante elogiada por isso, né? Tá faltando mulher na liderança, Bardage? Acho que falta, Emerson, falta sim, porque, veja bem, se a gente pensar assim, quais são os atributos hoje, né, da liderança, eu diria, mais adequada?
Primeiro, a questão da vulnerabilidade, a questão da empatia, né? A sensibilidade para o entorno, para o todo, né? A capacidade de você observar o mundo com um olhar assim mais humano mesmo. Eu diria que são atributos que são mais presentes nas mulheres, né? Sem demérito nenhum aos homens, que provavelmente são mais racionais e tal, mas esses aspectos, a evolução mostrou isso, né? Esses aspectos sociais, esse olhar diferenciado, né? Pode ser o sexto sentido ou não, pode ser outra coisa, é mais presente, né, nas mulheres. E eu acho que cabe, né, nos conselhos, cabe na liderança das empresas, mais mulheres, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Primeiro porque é uma questão de diversidade, a mais óbvia, né, de gênero, e depois o resto todo que vem a reboque, né? Eu acho que faz todo sentido isso aí também. Eu vi recentemente na revista, acho que se não me engano, Exame, uma entrevista do Harsi Zodia, né, do Capitalismo Consciente, e ele falava que o século XXI é o século da liderança feminina, né, porque ele entende que nesse atual ponto da história, o que falta são esses elementos que você trouxe aqui para uma gestão mais ampla, né, até no sentido de abarcar aí todo tipo de diversidade, como você falou. Mas por outro lado, né, o Harari fala que aquilo que a biologia permite, a cultura veta, muitas vezes, né? Ou seja, liderança e cultura não dá para desassociar, e a liderança tem que muitas vezes ser o homem ou a mulher do contrafluxo para moldar essa cultura de uma forma mais aberta, né? Verdade, verdade. Veja só, aliás, você citou o Harari, eu sou um admirador aí, realmente ele tem uma trajetória e um pensamento, né, sobre a evolução do homem, aí, do sapiens, que é digno de nota, realmente. E queria te lembrar, antes de entrar nesse tópico, queria te lembrar de um outro aspecto muito importante, que não é novo, é uma pesquisa que talvez você conheça, Emerson, o famoso projeto Aristóteles do Google, né, que acabou concluindo lá o que faz uma equipe entregar alta performance? E aquele primeiro elemento que foi medido foi o quê? Foi a segurança psicológica dos participantes, né? O psychological safety, que hoje nos Estados Unidos você tem aí milhares de livros a respeito, é o elemento fundamental para que alguma equipe entregue resultado. E o que é segurança psicológica? E o que seria segurança psicológica para uma equipe hoje, né? E o que um líder teria que entregar como segurança psicológica? Primeiro, cara, é uma crise, não dá para fugir disso, a gente tem que acatar, né? Quer dizer, é o que é. Eu acho que aquele raciocínio assim, tentando você fugir da realidade também não serve, né? Você tem que estar dentro da questão da crise. E segundo, aquilo que você não pode mudar, não mude. Você não vai vacinar ninguém amanhã, você não vai ter, né, remédio amanhã, você tem que tratar dentro do escopo do que é possível. Então, deixe de lado aquilo que você não pode resolver e resolva aquilo que você pode, né? Comunicar muito, né, claramente. Você tem que fazer menos horas e ter menos salário? Tem que fazer. E tem que dar o exemplo, tem que ser liderança. Também não adianta aquela empresa que a liderança pede isso, mas o board não troca a fralda faz, de carro né? da diretoria ao mesmo tempo, né? Exato. E aí eu acho uma coisa importante também, aí de novo, né, as mulheres têm um papel preponderante. Mais gentileza e menos julgamentos, né? Quer dizer, acho que esse é um momento de acolher, né? É um momento de entender o outro. E não dá para esperar que o cara, nesse momento, entregue a mesma, vamos dizer assim, a mesma produtividade que ele estava entregando em 2019. Pô, o cara tá... Né, recentemente, quase que o meu menino entrou no vídeo aqui e tal, tá tendo aula em casa, tá tendo férias em casa. Não dá. Você tem que ter um olhar para isso, né? Então, é aí que você transmite, né, a segurança psicológica para as pessoas. O principal hoje é manter as pessoas, né, digamos assim, com confiança de que devem continuar valorizando aquela empresa em que eles estão. A cultura é um bicho complicado, né, Emerson? Eu que tenho um mestrado aí na área, cara, eu gosto de citar, dado o início, né, cara, que
a cultura muita gente trata como uma variável e outros tratam como uma coisa dada. Por exemplo, a liderança pode mudar a cultura? Isso já é uma pergunta que já metade da sala entra em polvoró. Não, não pode, a cultura está estabelecida. E aí vem não, a cultura é uma variável, ela pode ser moldada. Moldada como? Sob a ótica da liderança, sim, se a liderança for uma liderança, né, digamos assim, que possa, digamos, intervir de maneira correta. Agora, a cultura pode também evoluir à margem da liderança, né, se essa liderança for uma liderança que não está tendo a leitura correta do momento. Então, a cultura que vai evoluir à margem da liderança vai ser aquela cultura que tem, né, o grupo que está sabotando a empresa no cafezinho, né, o grupo que está fazendo uma coisa na reunião e está dizendo yes, sim senhor, na reunião e está fazendo outra depois. Né? Quer dizer, é uma cultura que está em evolução, mas não necessariamente como o líder quer. Para o líder mexer na cultura, ele tem que ter a leitura e a habilidade, né, de trazer aquilo que as pessoas querem. Né? O líder é aquele que tem seguidores, né? Senão não tem sentido o nome. E para ele ter seguidores, ele tem que ter capacidade de convencimento, ele tem capacidade de influenciar aquele grupo. Né? Então, é um desafio sobremaneira para todo mundo. O Joaquim Nabuco tem uma frase maravilhosa, né? Que ele dizia que o problema das revoluções é que para fazê-las você precisa de rebeldes. O problema é que para governar com rebeldes não dá. Né? Então, né, chegar ao poder pela força e depois não conseguir fazer a gestão também não provoca ruptura, né? Não provoca mudança. É Exato. Bem complexo esse desafio cultural para todos nós, é verdade. É bem complexo, é isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom. Bardade, sempre um prazer falar contigo, explorar esses temas, né, de liderança, cultura, e não falamos tanto de arte, falamos de tragédia aqui. Mas é muito, muito legal. Eu sempre peço aqui, Bardade, né, para quem bate esse papo com a gente aqui no podcast, quando vai caminhando aí para o final, para deixar uma mensagem, né, no sentido de o que precisamos fazer, né, como é que nós vamos sair disso tudo, quais são os desafios que nós temos e até, né, o que você está fazendo para tentar se manter esperançoso, otimista, apesar de encarar a realidade dura como ela é, né, e não fugir, que é muito importante também, né? Eu acho que eu lembrei do Weber, né? O Weber fala que devemos ser otimistas com a esperança e pessimistas com a razão, né? Acho que isso nos ajuda. É um otimismo pragmático, né? Esse aí. Otimismo pragmático. Esse aí. Eu gosto muito dessa nomenclatura. Seja um otimista pragmático. Né? Muito bom, muito Mas, bom. Emerson, assim, resumindo, cara, eu acho que um pouco eu falei lá no meio da nossa conversa, que primeiro de tudo, né? Tomar consciência do que está acontecendo e assumir a realidade, né? Não fantasiar. Vai ser longo, vai ser duro, né? Pode ter aí retomadas de isolamento à frente e tal. Não tem como... Se você criar um mindset que isso não vai acontecer, você vai se decepcionar. Então, assuma isso. Não queira resolver o mundo com as suas mãos. Quer dizer, vai vir uma solução, mas vai demorar. Né, não está no teu alcance. Quer dizer, eu, pelo menos, não sou infectologista nem biólogo. Né? Talvez o grupo para o qual a gente esteja falando aqui esteja longe também desse cenário. E, cara, uma coisa assim que eu tenho procurado fazer e que eu aprendi nessas últimas semanas, aliás, ouvi de Marshall Goldschmidt, se eu não me engano. É assim, ó, perdoe-se sempre. Se você fizer alguma coisa errada, perdoe-se, cara, porque sabe qual é a consequência de você estar se martelando e se culpando das coisas e puxa, mas fiz isso errado, pô, devia ter feito aquilo, devia ter feito aquilo outro. A consequência é que você está dizendo para o seu futuro eu que você hoje, né, foi um cara fora da curva, foi um cara fora do esperado, não entregou o que deveria ser entregue. Não, então diga para o seu eu futuro, né, que você foi um cara decente, correto nesse momento, que você fez o que foi possível. Né? Então perdoe-se. Perdoe-se sempre, porque se você não se perdoar, quem vai? Né? Então, digamos, um conselho que eu tenho procurado adotar. E no mais, a gente está ajudando as empresas aí, seja via as nossas palestras, seja via as nossas interações aí com todo mundo sobre esses conteúdos.
procurando também levar um pouco de leveza para todo mundo. A arte é muito importante, né? A beleza salvará o mundo, né? Então, olhem muita arte. Dostoiévski, né, disse isso lá, o príncipe Mishkin, no livro O Idiota, ao contemplar, né, a figura de uma mulher maravilhosa, por exemplo. Mas então, assim, a beleza salvará o mundo. E eu acho que hoje, cara, quando você olha... Eu gosto muito dessas viagens virtuais aí dos museus, tal, já que não pode estar presente, né? Puxa, vai olhar o século de ouro da Holanda, vai olhar uma exposição do MoMA. A beleza salvará o mundo, não tenho dúvida. Muito bom. Bom, esse foi Marcos Bardaggi, CFO, consultor, poeta, escreve textos, faz palestras, dá aula, enfim, o homem faz de tudo aí. Bardaggi, muito legal. Gestão é tragédia. Perdoe-se, porque a beleza salvará o mundo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no podcast Momento ANEFAC. Perfeito, Emerson. Um grande abraço a vocês aí. Parabéns, ANEFAC, pelo movimento. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Muito bom. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Momento ANEFAC, que você tem acesso aqui nas nossas redes sociais. Estamos em todas elas, Facebook, Instagram, YouTube e também no LinkedIn. E claro, também acesse lá anefac.org, conheça a nossa grade de eventos e conheça o Eduque ANEFAC, uma plataforma cheia de conteúdos, além dos nossos podcasts, com outros convidados, pessoas falando sobre seus projetos, seus trabalhos, para que você desenvolva cada vez mais competências. E nós voltamos aqui no próximo episódio do podcast Momento ANEFAC. Até lá!